Olá pessoal, meu nome é Tamires aqui, eu sou psicóloga e eu vim responder algumas questões que foram me encaminhadas durante a semana sobre o uso de álcool e outras drogas sobre a óptica da psicologia. Vamos lá? A primeira pergunta vem sobre o papel da psicologia no tratamento dessas dependências químicas. A psicologia ela vem para ajudar a compreender e entender as causas dessa dependência. Ela também vem como desenvolvedora de estratégias para poder lidar com elas. A psicologia ela tem como objetivo identificar os fatores que contribuem para o uso de drogas, desenvolver estratégias para que essas pessoas consigam lidar com os desafios, gatilhos, recuperar a autoestima, o autocontrole, melhoria do autocuidado, elaborar pensamentos também que levem essas pessoas ao consumo exagerado do álcool e de outras drogas. E para o psicólogo, além de ajudar o paciente a se curar, o psicólogo está ali para proporcionar um suporte emocional e psicológico. E dentro disso, desenvolver essas outras questões que eu acabei de falar aqui para vocês, Inclusive, desenvolver habilidades de enfrentamento saudáveis vai ser o que vai nortear o tratamento dessas pessoas dentro da psicologia. Outro ponto interessante trago por vocês é quanto tempo de uso de álcool e drogas para se configurar uma pessoa viciada ou dependente. Depende de quê? Depende do tipo de substância, da idade que se começou a usar e também de predisposição genética. Falando-se de crack e heroína, por exemplo, já pode causar dependência desde os primeiros usos. Falando-se da idade que se começa a usar, quanto mais cedo se começa a usar esses tipos de drogas ou substâncias alcoólicas, mais tempo demora para você perceber que você está se tornando viciado e é mais tempo de uso que você vai ter. Sobre a predisposição genética. A propensão familiar a se tornar um dependente, ela pode influenciar no desenvolvimento desse vício. Não significa que é critério, mas pessoas, histórico familiar pode contribuir também para o vício. Tamires, mas qual a melhor abordagem da psicologia para tratar da dependência química? Depende. Nós temos aí a psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, terapia ocupacional, gerenciamento de contingência e outras abordagens psicoterapêuticas. O que vai acontecer? É o que a gente chama de transferência. Algumas pessoas vão ter transferência com determinado profissional de determinada abordagem, mas não necessariamente vai existir uma abordagem específica. Algumas, diante de pesquisa, vão apresentar um resultado melhor de acordo com o que elas forem trabalhar. Mas não existe, por exemplo, uma abordagem que não configura para aquele tipo de tratamento. Uma outra coisa que pode orientar e auxiliar são as sessões mais regulares, de preferência inicialmente semanalmente, profissionais da área de saúde mental, psicólogos que têm essa experiência em saúde mental ou que têm estudos voltados para a saúde mental, são pontos que podem ajudar no tratamento dessas pessoas, não necessariamente a abordagem que vai dizer. Falando sobre psicanálise, ela considera que a dependência química e o alcoolismo, elas estão centradas, são decorrentes de uma busca de prazer, e de uma tentativa de conter essas angústias. Ela também vem ali como uma ferramenta para compreender os motivos que levam essas pessoas a esse uso exagerado, a essa dependência. Ela vai entrar também como uma reestruturação do pensamento, da personalidade daquele paciente, reduzir os riscos de recaída, desenvolvendo também uma escuta qualificada, oferecer um bom tratamento ao indivíduo. Diversas alternativas aí dentro da psicologia, usando a psicanálise como um processo terapêutico. Um outro ponto importante também é a gente entender alguns fatores que podem estar associados a essas dependências, entre eles ansiedade, angústia, insegurança, condições sociais, facilidade ao acesso do álcool, sentimento de culpa, desinibição de comportamentos agressivos e hostis. Pense como o autoconhecimento ajuda no tratamento da dependência química. Vamos lá, listei algumas coisas para vocês. Permitir reconhecer os gatilhos que levam ao uso de substâncias, promover a aceitação do problema e a necessidade de buscar ajuda,
contribuir para uma mudança verdadeira e duradoura na vida do paciente. Ajuda também a desenvolver recursos para enfrentar essa situação. São pontos que o processo de autoconhecimento através da psicoterapia vão colaborar para a evolução do tratamento. Sobre o uso de drogas iniciado na adolescência, quais as consequências na fase adulta? Bom, a gente precisa entender que esse uso ele vai estar relacionado aí às taxas mais altas de transtorno de saúde mental. Então, quanto mais cedo o uso, mais tempo dependente e pior o funcionamento na idade adulta. Então, vai ter taxas mais altas de dependência. E aí vão ter, pode ocorrer diversas coisas. Alterações de comportamento prolongado, dificuldade de tratamento. No geral, problemas físicos, mentais e comportamentais e sociais. É importante também a gente entender que tem nas questões físicas, por exemplo, é muito conhecida a cirrose hepática, pancreatite, gastrite, doença cardiovascular, diabetes, inflamação dos nervos periféricos, problemas respiratórios como asma e bronquite, que é muito comum, lesão resultante de violência e acidente de trânsito, Então nós temos aí a lei seca, que vem aí martelando em cima do uso do álcool. Mentais vai ter depressão, ansiedade, comprometimento da memória, dificuldade para dormir, flutuações de humor, paranoia, transtorno mental como transtorno bipolar ou transtorno de estresse pós-traumático, que é o que eu mais vejo na minha atuação. Então, a gente também tem um código classificador das doenças mentais, que são transtornos mentais e comportamentais associados ao uso de álcool e outras drogas. Para finalizar, me perguntaram quais as metodologias e abordagens que eu uso no tratamento desse público. Bom, hoje, diante do meu trabalho, eu atuo em um CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, onde a maioria do público são usuários de álcool e drogas. E existe uma política chamada redução de danos. Então, inicialmente, nós começamos esse tratamento com a redução de danos. E ela está concentrada em quê? Ela é uma estratégia que visa minimizar os riscos associados ao uso de drogas e de álcool. Ela está baseada no respeito à autonomia do indivíduo e na busca de alternativas mais realistas para esse tratamento. E a redução de danos ela tem 3 pontos, que é melhorar, reduzir e fortalecer. Melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, reduzir as consequências negativas do uso de droga e de álcool e fortalecer a pessoa nas suas necessidades e demandas imediatas. E a título de curiosidade, esse projeto de redução de danos ele ficou conhecido no final da década de 1980 em uma ação em Santos, no litoral de São Paulo. De forma ampla, podemos entender que a dependência química ela pode sim ser vencida, mas precisamos entender que esse tratamento ele se norteia através de um suporte multidisciplinar. E é importante que o dependente químico ele procure ajuda o quanto antes, ou a família, seja como for. E esse tratamento multidisciplinar, seja no CAPS ou de forma particular, ele vai englobar um psicólogo, um psiquiatra, se necessário, uma internação em leito hospitalar, se não, um acompanhamento com o CAPS, compete a esses quadros, de acordo com a realidade de cada município. No mais, eu agradeço a todos vocês pela participação. Conto com vocês. Se alguma pergunta não foi respondida nesse vídeo, gostaria que vocês deixassem um comentário, encaminhassem para o direct e mande para mim o que mais que vocês gostariam de ver aqui nesse perfil sobre o uso de álcool e outras drogas.